Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e eu queria conversar com você um pouquinho sobre contos, livros de contos. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você entrou numa livraria para comprar um livro de contos? Especificamente um livro de contos. Me conta aí quantos livros de contos você tem na sua estante. Eu separei três aqui para a gente bater um papo rápido sobre cada um deles. E lá no finalzinho eu quero falar um pouquinho sobre Noites de Tempestade, a minha coletânea de contos. Segura um pouquinho. Sei lá, às vezes eu fico com a impressão de que existe uma espécie de preconceito velado com os livros de contos. Você pensou na minha pergunta? Qual foi a última vez que você entrou numa livraria para comprar especificamente um livro de contos? A última vez que eu entrei foi para comprar Escuridão Total e Sem Estrelas, do Stephen King. O rapaz do caixa chegou a me perguntar se eu sabia que aquilo ali não era um romance. E olha que eu tinha entrado especificamente para comprar aquele livro. Eu tinha acabado de assistir na Netflix o filme 1922 e eu queria conferir o texto original. É muito comum a gente entrar numa livraria atrás de um romance novo, do autor que a gente gosta, ou de uma determinada série. No meu caso, por exemplo, é até um pouquinho mais complicado, porque eu costumo entrar em livraria sem ter uma mínima noção do que é que eu vou levar. E acabo saindo de lá com dois, três, quatro romances. E aí eu criei uma forma de me policiar e sempre estar atrás de uma história curta, sempre estar atrás de um livro de contos. Toda vez que eu entro, além dos romances que eu estou procurando, eu também procuro um ou dois livros de contos. O fato é que a gente vive num mundo, numa sociedade muito rápida, muito concorrida, muito cheia de compromissos. Às vezes um romance que a gente comprou e estava louco para ler fica ali encostado na cabeceira da cama durante muito tempo, porque a gente não tem aquele tempo necessário ou o tempo que a gente gostaria para ficar folheando, saboreando as páginas com o carinho que ela merece. E às vezes um conto, um bom livro de contos, pode ser um companheiro fantástico para uma dessas horas mais corridas, enquanto a gente espera o horário do dentista ou enquanto espera o ônibus chegar. Baseado nisso, eu queria te fazer um convite. A próxima vez que você entrar numa livraria, procura um bom livro de contos. Pode ser do autor que você mais gosta, ou pode ser de um tema ou de um gênero que você mais gosta. E coloque ele aí na sua bolsa, na sua mochila, carrega ele para um lado e para o outro, e para aquelas horinhas chatas, tipo fila de banco, em que você tem que ficar esperando e não tem jeito, saca ele de dentro da bolsa e saboreia uma das historiazinhas, uma das histórias curtas. Deixa eu esmiuçar um pouquinho mais essa mágica que tem por trás dos contos, dos livros de contos. O escritor uruguaio Horácio Quiroga publicou em 1927 uma espécie de receita, de fórmula, de passo a passo para você escrever um bom conto. Na verdade, eu acho que vai até um pouco além. Para você entender essa mágica que existe por trás das histórias curtas, você pode dar uma olhada no Decálogo do Perfeito Contista, do Horácio Quiroga, que era um escritor de histórias meio fantásticas, meio macabras, tipo Edgar Allan Poe, e tem uma noção bem aproximada do que eu estou dizendo. São 10 mandamentos bem simples e bem diretos que fazem todo sentido para quem escreve, mas também para quem lê histórias curtas. Eu prometo que um dia desses eu falo especificamente sobre Horácio Quiroga e sobre todo o decálogo do Perfeito Contista, mas hoje eu vou me ater ao oitavo mandamento. Ele diz o seguinte: toma teus personagens pela mão e leva-os firmemente até o final, sem atentar senão para o caminho que traçaste. Não te distrai vendo o que eles não podem ver ou o que não lhes importa. Não abusa do leitor. Um conto é uma novela depurada de excessos. Considera isso uma verdade absoluta, ainda que não seja. Bom, eu disse que ia separar aqui da minha estante três livros de contos para conversar um pouquinho com você. São três livros que eu considero muito importantes para a minha formação, não só como escritor, mas como leitor também. O primeiro deles é esse camarada aqui, Tripulação de Esqueletos. O segundo livro de contos do Stephen King e o primeiro livro de contos que eu comprei na minha vida. Ele já está meio velhinho, meio surrado, já tive que colar as lombadas. É um livro que resume algumas das primeiras histórias
do autor. Histórias que ele publicou em revistas, em que ele ganhou algum tipo de... teve algum tipo de resultado, ganhou algum dinheirinho vendendo para algum lugar, enquanto não era um escritor famoso, enquanto não era o Stephen King que a gente conhece hoje. O interessante desse livro é que ele tem aquele tipo de introdução que o Stephen King adora fazer em seus livros, em que ele conta como essa ou aquela história acabou aparecendo, como ele escreveu, em que circunstância escreveu. E o legal é que logo no início ele apresenta uma conversa, um diálogo que ele teve com um amigo, em que esse amigo tenta convencê-lo de que os romances dele estão indo financeiramente muito bem, obrigado, mas os contos nem tanto. Olha que esse preconceito que nós nem reconhecemos não é uma prerrogativa nossa, dos tupiniquins. What's going on? It's death. Desse livro aqui eu destaco especificamente duas histórias. A primeira delas, o primeiro conto, na verdade quase uma novela de tão grande, é O Nevoeiro, que inclusive já virou um filme do Frank Darabont com um final um pouco corajoso, que vai além do texto do Stephen King. Nem todo mundo gosta. Eu particularmente adoro. Também já virou um seriado de televisão da Netflix, que não foi muito além da primeira temporada não, porque o seriado era bem ruinzinho. O segundo conto se chama A Balsa, e ele foi um dos filmezinhos, um dos curtas dentro do segundo filme Creepshow. Creepshow 2. I mean, what is it? I'm gonna swim for it right now. Conta a história de alguns jovens que vão acampar ou vão se divertir à beira de um lago, descobrem uma balsa dentro desse lago e nadam até lá. Só que uma criatura estranha, que parece uma mancha de óleo, começa a persegui-los. Twice as quickly in I, me, you. Creepshow 2. O segundo livro é essa edição lindíssima que a Dark Side publicou esse ano, com alguns dos melhores contos do Edgar Allan Poe. Ele vem subdividido em temas específicos como Espectro da Morte, Narradores Homicidas, que tem o conto que para mim é o melhor do Edgar Allan Poe, O Gato Preto. É aquele em que o marido... É lógico que eu não vou contar o conto para vocês, né? Compra o livro e lê. O livro vem com uma espécie de promessa velada de que teremos uma continuação já já. Logo aqui no início, logo aqui na apresentação do livro, abaixo de Medo Clássico, Edgar Allan Poe, nós temos aqui volume 1. E eu já estou louco pelo volume 2 porque eu devorei esse livro, embora já conhecesse todos os contos que estão aqui dentro, inclusive o poema O Corvo, que está lá no final, e ainda vem com a publicação original em inglês do Edgar Allan Poe. The Raven. Once upon a midnight dreary, While I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. Tis some visitor. I muttered, Agora deixa eu fugir um pouquinho do fantástico e do macabro para apresentar a minha terceira dica para vocês. Esse camarada aqui, A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Daqui de dentro saíram algumas das histórias do seriado que tinha a narração do José Wilker. Engraçado é que até hoje, quando eu pego um desses textos para ler, a voz do Nelson Rodrigues tem a voz do Rock Santeiro dentro da minha cabeça. Na noite do noivado de Dagmar e Geraldo, os pais deram uma festinha. Lá pelas tantas, Dagmar suspirou. Caso sério. Caso sério. Fosse vivo hoje, o Nelson Rodrigues provavelmente seria execrado, excomungado pelo politicamente correto. Mas acho que poucos escritores conseguiram colocar o personagem carioca dentro das histórias com tanta contundência, com tanta naturalidade. As histórias do Nelson Rodrigues, elas são recortes do cotidiano, são coisas que podem acontecer aqui e agora. Algumas são muito exageradas, feito o sotaque puxado no S, e cheias de superlatividade, que vai contra praticamente todas as regras, todas as dicas que você pode ouvir por aí de um texto, de como se escrever um bom texto. O Nelson Rodrigues não tinha essa coisa de não adjetivar
as pessoas, os momentos, os fatos. Muito pelo contrário. Para ele, uma mulher não pode ser apenas digna, ela tem que ser digníssima. O morto não pode estar só morto, ele tem que estar mortíssimo. Uma hora inteira não transcorre apenas em 60 minutos. Ela transcorre em uma hora maciça. É como o trecho final do conto O Plural. Deixa eu ler um pedacinho para você aqui. Segundo De Paula, Ada encontrava-se com o amante 3 vezes por semana. Às segundas, quartas e sextas, num edifício de 4 pavimentos. Era uma terça-feira e Quintanilha teve que esperar ainda 24 horas. Advertira, porém, o miserável: não adianta fugir, porque eu te matarei ainda que seja no inferno. O canalha quis saber: e se eu provar, não farás nada? Jurou: nada. Ficou assim combinado. Na tarde seguinte, do interior de um táxi e na companhia do abjeto De Paula, Quintanilha viu a esposa descer de outro táxi com um homem e entrou no edifício. De Paula vira-se para ele numa euforia hedionda. E agora? Estou livre? Quintanilha nega. Ainda não. Tu disseste que minha mulher tem amantes. Por enquanto, eu só conheço um. Quero os outros. De Paula tem um esgar de choro. Mas é só um. Só tem esse. Só tem esse amante. Rápido, Quintanilha o abotoa. Se tem um, apenas um, por que disseste que minha mulher tem amantes? O que eu não te perdoo é o plural. Vais morrer por causa desse plural. Ali mesmo, deu-lhe 2 tiros. Aonde você busca abrigo? Agora deixa eu falar um pouquinho para você sobre Noites de Tempestade, a minha coletânea de contos. Embora eu me veja muito mais como um romancista, como um escritor de histórias longas, às vezes a gente acaba tropeçando numa pedra e encontrando uma história cínica e rápida o suficiente para sentar na frente do computador e passar ali meia hora, 40 minutos, colocando no papel ou na tela do editor de texto aquela história que você precisa, naquele momento, botar para fora. Noites de Tempestade reúne 2 das minhas maiores paixões, que é a música e a literatura. Cada conto é vinculado especificamente, vem junto com uma música, que foi ou originada pela história do conto, ou o conto acabou se originando daquela música escrita. Por enquanto você encontra 4 contos publicados lá no meu site, www.jeffersonsarmento.com.br/contos. São 4 contos que você pode baixar em PDF ou em EPUB para ler da melhor maneira que você quiser, mas você também pode ouvir esses contos. Na mesma página você pode baixar em MP3 a narração da história e pode baixar também a música que deu origem ou foi originada por esse conto. É um convite que eu deixo para vocês para fazer uma visitinha lá e gastar um pouquinho do seu tempo ouvindo uma história legal, ou lendo, ouvindo uma música legal. O seu abrigo.